O barulho incessante de Nova York nunca me incomodou tanto quanto naquela tarde de quinta-feira. Eu estava no meu escritório em Manhattan, finalizando um relatório importante, quando meu celular vibrou. Era Lucas. Normalmente, eu ignoraria, mas algo me dizia que essa ligação seria diferente. Oi, Lucas. O que foi? Perguntei, tentando manter a calma que já começava a me escapar. A voz dele explodiu do outro lado da linha, fazendo-me afastar o telefone do ouvido. Sara, chega. Minha mãe precisa de nós, e você continua se recusando a aceitar isso. Fechei os olhos por um momento, sentindo a familiar onda de frustração me envolver. Marlene, minha sogra, havia passado os últimos meses insinuando que deveria se mudar para nosso apartamento, o que começou como visitas cada vez mais frequentes, evoluiu para uma campanha incansável de manipulação emocional. Lucas, nós já conversamos sobre isso. Seu pai faleceu há apenas 6 meses. Sua mãe precisa de tempo para se adaptar, não de uma mudança drástica. Argumentei, mantendo minha voz firme. Tempo. Ele praticamente gritou. Ela está sozinha naquela casa enorme. Como você pode ser tão egoísta? Egoísta. A palavra ecoou em minha mente, trazendo-a à tona todas as vezes em que Marlene a usou para me descrever. Quando me recusei a adiar nossa lua de mel para cuidar dela após uma queda conveniente. Quando insisti em manter meu emprego em vez de me dedicar integralmente à família. Quando expressei o desejo de esperar alguns anos antes de ter filhos. Lucas, por favor, vamos discutir isso quando você chegar em casa. Estou no meio do trabalho e... Não. Ele me interrompeu. Isso acaba hoje. Se você não aceitar minha mãe aqui, nossa relação acabou. Entendeu? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti como se o tempo tivesse congelado naquele instante. As ruas agitadas de Nova York lá fora pareciam distantes, como se eu estivesse isolada em uma bolha de clareza repentina. Foi nesse momento que percebi. Essa era a gota d'água. Não era apenas sobre Marlene se mudar. Era sobre anos de pequenas concessões, de limites ultrapassados, de minha identidade sendo lentamente erodida para acomodar as expectativas de Lucas e sua mãe. Respirei fundo, sentindo uma calma surpreendente me envolver. Tudo bem, respondi, minha voz tranquila e firme. Falamos sobre isso quando você voltar, porque agora estou de mudança. O silêncio do outro lado da linha foi absoluto. Pude quase visualizar a expressão de choque no rosto de Lucas, seus olhos arregalados, a boca aberta em descrença. Oh. O quê? Ele finalmente balbuciou. Como assim de mudança? Sara, você não pode estar falando sério. Estou falando muito sério, Lucas. Respondi, sentindo uma onda de alívio me invadir. Na verdade, acho que essa conversa estava atrasada há muito tempo. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Olhei pela janela do escritório, observando o fluxo constante de pessoas nas ruas de Manhattan. Cada uma delas com sua própria história, suas próprias lutas. E eu, Sara Thompson, 32 anos, estava prestes a virar uma página importante da minha. Voltei para a minha mesa, salvei o relatório que estava trabalhando e enviei um e-mail rápido para minha chefe, explicando que precisaria sair mais cedo por uma emergência pessoal. Peguei minha bolsa e saí do escritório, ignorando as chamadas insistentes de Lucas. No elevador, bloqueei seu número. Precisava de clareza, de espaço para pensar. As portas se abriram no térreo e eu saí para a agitação de Nova York, sentindo-me estranhamente leve. Caminhei algumas quadras até chegar ao Bryant Park. Sentei-me em um banco, observando as pessoas passarem, cada uma absorta em seu próprio mundo. Tirei meu notebook da bolsa e comecei a fazer uma lista. O que eu precisava resolver, quem eu deveria contatar, para onde eu poderia ir. Enquanto escrevia, minha mente vagou para o início do meu relacionamento com Lucas. Nos conhecemos na Law, ambos estudantes de direito cheios de sonhos e ambições. Ele era charmoso, inteligente e parecia valorizar minha independência tanto quanto eu. Nos primeiros anos, éramos o casal perfeito. Bem-sucedidos, apaixonados, com planos grandiosos para o futuro. Mas então, gradualmente, as coisas começaram a mudar. Pequenos comentários de Marlene sobre como eu deveria ser mais tradicional. Lucas defendendo a mãe, dizendo que ela só queria o melhor para nós. As visitas que se tornaram mais frequentes, mais longas, mais intrusivas. Olhei para minha aliança, girando-a no dedo. Lembrei-me do dia do nosso casamento, há 4 anos. Eu estava radiante, convencida de que tinha encontrado meu parceiro para a vida toda. Agora, essa mesma aliança parecia pesar 1 tonelada. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de Marlene.
Lucas me contou tudo. Como você pode ser tão cruel? Ele só quer o melhor para a família. Família. A palavra me fez rir amargamente. Que tipo de família era essa? Onde minhas necessidades e desejos eram constantemente ignorados ou menosprezados. Decidi que era a hora de agir. Levantei-me do banco, determinada. Minha primeira parada seria um escritório de advocacia que não tivesse conexões com Lucas ou sua família. Eu precisava entender meus direitos, saber como proceder com a separação. Enquanto caminhava em direção ao metrô, senti uma mistura de medo e excitação. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, era meu para moldar. Nova York parecia vibrar com possibilidades. Entrei na estação lotada, misturando-me à multidão de nova-iorquinos apressados, cada um deles com sua própria história, seus próprios desafios. E eu, Sarah Thompson, estava prestes a escrever um novo capítulo da minha. O trem chegou, suas portas se abrindo com um sibilo. Entrei, encontrando um lugar para ficar em pé entre os passageiros. Enquanto o vagão se movia, deixando para trás a estação, senti como se estivesse deixando para trás uma versão de mim mesma. A Sarah que sempre cedia, que se diminuía para agradar aos outros, ficava na plataforma. A nova Sarah, determinada e livre, seguia em frente, rumo a um futuro incerto, mas inteiramente seu. O escritório de advocacia ficava em um prédio imponente no centro de Manhattan. Enquanto subia no elevador, senti meu coração acelerar. Estava prestes a tornar tudo real. A recepcionista me recebeu com um sorriso profissional. Boa tarde, como posso ajudá-la? Eu preciso de uma consulta sobre... Divórcio, falei, a palavra saindo com dificuldade. Era a primeira vez que a pronunciava em voz alta. Fui encaminhada para uma sala de espera. As paredes eram decoradas com diplomas e certificados, todos emanando uma aura de competência que me tranquilizou um pouco. Depois de alguns minutos, uma mulher de meia-idade, com cabelos grisalhos e um terno impecável, apareceu na porta. Senhora Thompson, sou a doutora Helena Rives. Por favor, entre. Segui até seu escritório, um espaço acolhedor apesar da formalidade. Sentei-me em frente à sua mesa, minhas mãos tremendo levemente. Então, senhora Thompson, me conta o que está acontecendo. Ela disse, seu tom gentil, mas profissional. Respirei fundo e comecei a narrar os eventos dos últimos anos. A interferência crescente de Marlene, a mudança gradual no comportamento de Lucas, o ultimato desta tarde. Helena ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais. Entendo. Ela disse quando terminei. Primeiramente, quero que saiba que você tem direitos. O que você está descrevendo se encaixa em um padrão de controle emocional que, infelizmente, vejo com frequência. Suas palavras me atingiram com força. Controle emocional. Era exatamente isso que eu vinha sentindo, mas nunca havia conseguido nomear. Quais são meus próximos passos? Perguntei, sentindo uma determinação crescente. Helena explicou o processo de divórcio, os documentos que eu precisaria reunir, as possíveis complicações. Discutimos a divisão de bens, já que Lucas e eu tínhamos contas conjuntas e o apartamento estava no nome dos dois. Meu conselho imediato é que você proteja seus ativos. Transfira sua parte das contas conjuntas para uma conta individual. Não é ilegal desde que você não toque na parte dele. Helena explicou. Saí do escritório 2 horas depois, com uma pasta cheia de informações e uma lista de tarefas. Minha cabeça girava, mas me sentia mais forte, mais capaz. Meu próximo destino era o banco. Enquanto caminhava pelas ruas agitadas de Nova York, percebi que não havia checado meu celular desde que saí do escritório. Hesitei por um momento antes de ligá-lo. Uma enxurrada de notificações apareceu na tela. 15 chamadas perdidas de Lucas. 23 mensagens de texto, a maioria dele, algumas de Marlene. Ignorei todas e fui direto para o aplicativo do banco. No banco, fui recebida por um gerente solícito. Expliquei que precisava abrir uma nova conta e transferir fundos. Ele pareceu um pouco surpreso com o valor, mas não fez perguntas. Em menos de 1 hora, eu tinha uma nova conta, exclusivamente em meu nome, com metade das economias que Lucas e eu tínhamos acumulado nos últimos anos. Saindo do banco, me senti exausta, mas estranhamente energizada. O sol começava a se pôr, enfeitando os arranha-céus. Decidi caminhar um pouco antes de enfrentar a próxima etapa, voltar para casa e começar a fazer as malas. Meus passos me levaram ao High Line, o parque elevado que serpenteava pela cidade. Enquanto caminhava entre as plantas e obras de arte, refletia sobre como minha vida tinha mudado em apenas algumas horas.
Meu telefone vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de minha amiga Rachel. Sara, Lucas me ligou. Está preocupado? O que está acontecendo? Suspirei. Rachel era a minha melhor amiga desde a faculdade. Ela nunca gostou muito de Lucas, sempre dizia que ele era muito mamãe para o meu gosto. Decidi que ela merecia saber a verdade. Estou-me divorciando, digitei, as palavras parecendo surreais na tela do celular. Lucas deu um ultimato sobre a mãe dele se mudar conosco. Foi a gota d'água. A resposta veio quase instantaneamente. OMG, você está bem? Onde você está? Precisa de um lugar para ficar? Sorri, grata pela preocupação dela. Estou bem. Ainda não voltei para o apartamento. Vou fazer as malas hoje à noite. Nem pensar que você vai ficar sozinha nesse apartamento com ele. Vou com você, sem discussão. Senti uma onda de alívio e gratidão. Obrigada, Rat. Te encontro em frente ao prédio às 8. Estarei lá. Força, amiga. Você está fazendo a coisa certa. Guardei o celular sentindo-me mais forte. O sol já havia se posto completamente e as luzes de Nova York brilhavam ao meu redor. Decidi que era hora de enfrentar o inevitável. Peguei um táxi até nosso apartamento em Brooklyn. Durante o trajeto, ensaiei mentalmente o que diria a Lucas. Estava determinada a não me deixar manipular, a não ceder. Quando o táxi parou em frente ao nosso prédio, vi Rachel já me esperando. Ela me abraçou forte assim que saí do carro. Você é a mulher mais forte que conheço. Ela sussurrou. Vamos lá, eu estou com você. Entramos no prédio juntas. Meu coração batia forte enquanto o elevador subia. Quando as portas se abriram no nosso andar, vi Lucas parado na porta do apartamento, seu rosto uma mistura de raiva e confusão. Sara, onde você estava? Por que não atendeu minhas ligações? Ele exigiu. Então notou Rachel. O que ela está fazendo aqui? Respirei fundo, sentindo a presença reconfortante de Rachel ao meu lado. Era hora de enfrentar a verdade, de tomar as rédeas da minha vida. Com passos firmes, entrei no apartamento, pronta para o confronto que mudaria tudo. Entrei no apartamento com Rachel logo atrás de mim, ignorando os protestos de Lucas. O lugar que eu chamei de lar por tanto tempo agora parecia estranho, quase hostil. Notei que havia malas abertas na sala, roupas de Marlene espalhadas pelo sofá. Meu estômago se revirou com a visão. Sara, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Lucas exigiu, fechando a porta com força. Você sama o dia todo, não atende minhas ligações e agora aparece com ela. Ele apontou para Rachel, que o encarava com uma expressão de desprezo mal disfarçado. Respirei fundo, centrando-me. Lucas, eu vim buscar minhas coisas. Nosso casamento acabou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas me olhava como se eu tivesse acabado de falar em uma língua alienígena. Do que você está falando? Ele finalmente disse, sua voz tremendo. É por causa da minha mãe. Olha, podemos conversar sobre isso. Não precisa ser tão drástica. Não é só por causa da sua mãe, Lucas. Respondi mantendo minha voz firme. É por causa de anos de manipulação, de você sempre colocar as vontades dela acima das minhas, de eu ter que diminuir quem eu sou para caber nas expectativas de vocês dois. Lucas parecia genuinamente chocado. Mas eu te amo. Nós temos uma vida juntos. Amor não deveria vir com condições, interviu Rachel, sua voz calma mas cortante. E definitivamente não deveria vir com uma sogra anexada. Lucas lançou um olhar furioso para ela. Isso não é da sua conta. Na verdade, é sim, retruquei. Rachel é minha família tanto quanto você pensou que era. Ela está aqui para me apoiar. Algo que você claramente não sabe fazer. Caminhei em direção ao nosso quarto. Não, ao quarto de Lucas agora, determinada a começar a empacotar minhas coisas. Ele me seguiu, ainda protestando. Sara, por favor, vamos conversar sobre isso. Você está sendo irracional. Parei abruptamente e me virei para encará-lo. Irracional. Você me deu um ultimato, Lucas. Você disse que se eu não aceitasse sua mãe aqui, nosso relacionamento acabaria. Bem, estou apenas concordando com você. Comecei a tirar roupas do armário, jogando-as em uma mala que Rachel tinha trazido. Lucas ficou parado na porta, parecendo perdido. Mas eu não quis dizer isso. Eu estava com raiva. Você sabe como minha mãe fica quando está chateada. E é exatamente esse o problema. Respondi sem parar de empacotar. Você sempre coloca os sentimentos dela em primeiro lugar. Bem, e os meus sentimentos? Já pensou como eu me sinto tendo que competir constantemente com sua mãe? Competir?
Do que você está falando? Vocês duas são as mulheres mais importantes da minha vida. Parei o que estava fazendo e olhei diretamente para ele. Lucas, uma esposa e uma mãe não deveriam estar no mesmo nível. Você é um homem adulto, não um garotinho que precisa da aprovação constante da mamãe. Nesse momento, ouvimos a porta da frente se abrir. Lucas, Sara, o que está acontecendo? A voz de Marlene ecoou pelo apartamento. Fechei os olhos por um momento, reunindo forças. Claro que ela apareceria agora. Estamos no quarto, mãe, Lucas chamou, sua voz tremendo ligeiramente. Marlene apareceu na porta, seus olhos se arregalando ao ver a cena. Eu empacotando, Rachel me ajudando, Lucas parecendo completamente perdido. O que significa isso? Ela exigiu, seu tom imediatamente acusatório. Sara, o que você pensa que está fazendo? Estou fazendo as malas, Marlene, respondi calmamente. Estou-me mudando, se mudando, mas... Mas e o Lucas? E nossa família? Que família, Marlene? Perguntei, minha voz carregada de emoção contida. A família onde minhas opiniões e desejos não importam. Onde sou constantemente julgada e diminuída. Onde tenho que competir com a mãe do meu marido por atenção e respeito. Não, obrigada, prefiro construir minha própria vida. Marlene ficou boca aberta, olhando de mim para Lucas. Filho, você vai deixar ela falar assim comigo? Fazer isso com nossa família? Lucas parecia um animal encurralado, seus olhos saltando entre mim e sua mãe. Naquele momento, senti pena dele. Ele estava tão preso nessa dinâmica tóxica quanto eu, talvez até mais. Mãe, por favor, ele implorou, não piore as coisas. Piorar as coisas, Marlene gritou. Eu só quero o melhor para você, para nós. Sara sempre foi egoísta, sempre colocando seu trabalho e suas ambições acima da família. Chega, gritei, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. Chega de manipulação, chega de culpa, chega de tentar me encaixar em um molde que não é meu. Eu tentei, Marlene. Deus sabe que eu tentei ser a nora que você queria, a esposa que Lucas achava que precisava. Mas não posso mais, não vou mais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marlene me olhava como se eu tivesse acabado de esbofeteá-la. Lucas parecia estar à beira das lágrimas. Rachel, silenciosamente, continuava empacotando minhas coisas. Sara, Lucas finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Por favor, não faça isso. Eu te amo. Podemos consertar isso. Olhei para ele, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Eu também te amei, Lucas. Mas amor não deveria doer assim. Não deveria me fazer sentir menor, inadequada. É hora de nós dois crescermos. Voltei a empacotar, ignorando os protestos de Marlene e os apelos de Lucas. Rachel, minha fortaleza silenciosa, continuou-me ajudando. Em menos de uma hora, tínhamos empacotado o essencial. Quando saímos do quarto, carregando as malas, encontramos Lucas sentado no sofá, a cabeça entre as mãos. Marlene estava ao telefone, sua voz estridente ecoando pelo apartamento, enquanto ela aparentemente convocava reforços familiares. Parei na porta, olhando para o homem que eu tinha escolhido para passar o resto da minha vida. Adeus, Lucas, disse suavemente. Espero que um dia você entenda. Ele ergueu a cabeça, seus olhos vermelhos e marejados. Sara, por favor. Mas eu já estava saindo, Rachel logo atrás de mim. Quando a porta se fechou, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. No elevador, Rachel me abraçou forte. Estou tão orgulhosa de você, ela sussurrou. Quando saímos do prédio, a noite de Nova York nos envolveu. As luzes da cidade brilhavam como milhares de possibilidades. Respirei fundo o ar da liberdade. E agora? Rachel perguntou enquanto caminhávamos pela calçada. Olhei para o céu noturno, um sorriso se formando em meus lábios. Agora eu começo a viver a minha vida, nos meus termos. E com isso, demos as costas para o prédio, para meu passado. E caminhamos em direção ao meu futuro incerto, mas inteiramente meu. O apartamento de Rachel era pequeno, mas acolhedor. Localizado no coração do East Village, o lugar emanava a mesma energia vibrante e eclética de sua moradora. Depois de arrastarmos minhas malas escada acima, o prédio não tinha elevador, um charme a mais do bairro. Desabamos no sofá, exaustas física e emocionalmente. Bem-vinda à sua nova casa temporária, Rachel disse, abrindo os braços num gesto expansivo. Não é muito, mas é seu pelo tempo que precisar. Olhei ao redor, absorvendo os detalhes. As paredes cobertas de posters de shows e filmes indie, a estante abarrotada de livros, o violão no canto.
Tudo gritava, Rachel, e me senti instantaneamente confortável. É perfeito, respondi, sentindo as lágrimas finalmente chegarem. Não eram lágrimas de tristeza, percebi, mas de alívio. De libertação, Rachel me abraçou enquanto eu chorava, murmurando palavras de conforto. Quando as lágrimas finalmente secaram, ela se levantou com um sorriso determinado. Ok, chega de chorar, isso pede uma celebração. Antes que eu pudesse protestar, ela já estava na pequena cozinha, vasculhando armários. Voltou com uma garrafa de vinho tinto e 2 taças. A Sarah, ela disse, erguendo sua taça depois de servir-nos generosamente, a mulher mais corajosa que conheço. Brindamos, o som das taças se chocando parecendo selar minha nova realidade. O vinho era barato, mas, naquele momento, tinha gosto de liberdade. As semanas seguintes passaram em um borrão de atividade frenética. Meus dias eram preenchidos com reuniões com Helena, minha advogada, preparando a papelada para o divórcio. As noites eram gastas com Rachel, redescobrindo a cidade que eu tinha negligenciado nos últimos anos. Lucas tentou-me contatar várias vezes, alternando entre súplicas e acusações. Marlene, por outro lado, parecia ter iniciado uma campanha de difamação entre nossos conhecidos mútuos. Recebi algumas mensagens de censura de pessoas que eu considerava amigas, mas, para minha surpresa, a maioria expressou apoio ou, no mínimo, neutralidade. Um mês após minha saída dramática, recebi uma mensagem inesperada de Lucas. Podemos nos encontrar para conversar? Só nós 2. Por favor. Hesitei, meu dedo pairando sobre a tela do celular. Rachel, que estava fazendo o jantar, notou minha expressão preocupada. O que foi? Mostrei a ela a mensagem. Ela franziu a testa, mas sua expressão logo suavizou. Talvez seja bom vocês conversarem, dar um fechamento apropriado. Concordei com a cabeça, digitando uma resposta. Ok. Amanhã, 14 horas, no café perto do meu antigo escritório. No dia seguinte, cheguei ao café 10 minutos, adiantada, meu estômago um nó de nervosismo. Lucas chegou pontualmente, parecendo tão nervoso quanto eu me sentia. Oi, ele disse, sentando-se à minha frente. Obrigado por vir. Assenti, esperando que ele continuasse. Ele parecia ter envelhecido anos no último mês, olheiras profundas marcando seu rosto. Sarah, eu... Eu sinto muito, ele finalmente disse, sua voz quebrando. Eu fui um idiota, um completo idiota. Fiquei em silêncio, deixando que ele falasse. Depois que você saiu, eu... Bem, foi como se eu tivesse acordado de um transe. Percebi o quanto eu tinha deixado minha mãe controlar nossas vidas, o quanto eu tinha te sufocado. Ele fez uma pausa, tomando um gole de água. Comecei a fazer terapia, ele continuou. Estou aprendendo a estabelecer limites com minha mãe. Não é fácil, mas estou tentando. Senti uma onda de emoções contraditórias me invadir. Parte de mim queria abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem, mas outra parte, a parte mais forte, sabia que era tarde demais. Fico feliz que você esteja buscando ajuda, Lucas. Respondi sinceramente, mas... Mas é tarde demais para nós. Ele completou, um sorriso triste em seus lábios. Eu sei, só queria que você soubesse que entendo agora, e que sinto muito, de verdade. Conversamos por mais 1 hora, relembrando os bons momentos, reconhecendo os erros, chorando um pouco. Quando nos despedimos, foi com um abraço gentil e a sensação de um capítulo verdadeiramente encerrado. Saí do café me sentindo leve, como se o último peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Caminhei sem rumo pelas ruas de Manhattan, absorvendo a energia da cidade como nunca antes. Meu celular vibrou com uma notificação. Era um e-mail da minha chefe. Sarah, adoraríamos tê-la de volta. Sua vaga ainda está aqui se quiser. Sorri, sentindo uma onda de gratidão. Tinha pedido demissão algumas semanas atrás, sentindo que precisava de um novo começo em todos os aspectos da minha vida. Mas agora, a ideia de voltar não parecia mais um retrocesso, e sim uma escolha. Parei em frente a uma vitrine, meu reflexo me encarando de volta. Vi uma mulher diferente da que eu era há apenas alguns meses. Mais forte, mais confiante, mais... Eu tirei meu telefone do bolso e liguei para minha chefe. Olá, Christine. É a Sarah. Sobre aquela vaga, estou pronta para voltar, mas com algumas condições. Enquanto discutíamos os termos do meu retorno, incluindo um aumento e mais flexibilidade de horário, senti-me preenchida por uma sensação de propósito. Eu estava redesenhando minha vida, em meus próprios termos.
Naquela noite, sentada na varanda do apartamento de Rachel com uma taça de vinho, observei as luzes da cidade se acendendo aos poucos. Nova York parecia brilhar com promessas e novas oportunidades. Então, Rachel disse, juntando-se a mim com sua própria taça, o que vem agora? Dei um leve sorriso, sentindo uma serenidade que há tempos não experimentava. Agora eu sigo em frente, Rachel. Deixo que a vida me surpreenda. E com o som distante das ruas da cidade abaixo de nós, brindamos ao que estava por vir, um futuro desconhecido, por vezes desafiador, mas completamente meu. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.